Graça e paz, irmãos, amém? Agora melhorou um pouco. Tudo que somos e temos é para Deus e para o Senhor. Então, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E é muito bom a gente estar na casa do Senhor, na presença de Deus, louvando ao seu santo nome. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo. Você é povo de Deus? Quem é povo de Deus, levanta as mãos aí. Então dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Aplaude a Jesus aí, aleluia. Mais forte, irmãos, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sem demora, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quem achou diz amém. Eu vou ler alguns versículos, então fique atento, porque são versículos-chave aqui nessa mensagem que o Espírito de Deus ministrou ao nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora você vai lá para o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 22: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Aleluia. Somente até aí, querido. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos, meu Deus, que o Senhor reina neste lugar. Nós declaramos que sem Ti, meu Pai, nada somos, nada podemos. Tu és a razão de estarmos aqui, meu Deus. Renova, Deus, o nosso espírito. Venha repreender, meu Pai, todo espírito que não provém do Senhor.
toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, o Senhor a condenará. Essa é a certeza e a vitória do justo de Deus. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Amados, Deus está aqui, amém? O Espírito do Senhor está aqui. E Ele reina em nossos corações. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, abra o teu coração, você que está nos assistindo também em casa, abra o seu coração para entender que Deus, Ele tem algo poderoso para realizar na sua vida. Aí é a hora que você diz, em nome do Senhor Jesus. Deus tem algo, querido. Os sonhos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos próprios sonhos. Você tem que entender isso. E Deus não tem culpa dos nossos fracassos, porque se fracassamos é porque não estávamos no centro da vontade de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Porque fracasso ou sucesso independe. Aliás, fracasso ou sucesso depende do ponto de vista. Porque muitas vezes o sucesso, né, que você julga ser sucesso, não é sucesso para Deus. O sucesso que você entende do ponto de vista do mundo, talvez não é o sucesso que Deus quer para você. Porque o mundo vive de aparências. Sim ou não? Mas Deus olha o que está no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos estar como que nus diante do Senhor, sem máscaras, sem aparência. Nós vamos ser aquilo que verdadeiramente somos na presença dEle. E a Bíblia nos diz aqui, o apóstolo Paulo, querido, entenda, as 13 cartas do apóstolo Paulo, né, que ele escreveu, é a base da igreja, é a base da doutrina da igreja. Então, se você quer aprofundar na palavra de Deus, do Novo Testamento, na palavra de Deus mesmo, na nossa doutrina da igreja, você precisa ler as cartas do apóstolo Paulo, que começa em Romanos, né? São 13 cartas em Romanos, Coríntios, Efésios, e aí vai Colossenses, Tessalonicenses, né? Aleluia, glória a Deus. E nós cremos que o Senhor nos chamou para uma vida de vitória. E Ele diz, a partir do versículo 1, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E eu queria ler, eu li todos esses versículos para que você pudesse entender. O versículo chave mesmo é o versículo 15, que nos diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba Pai. Onde estão os filhos de Deus aqui? Amém? Você é filho de Deus? Então, meu irmão, lança fora todo o medo da tua vida. Sabe, tem 2 semanas, na verdade mais ou menos desde o início da nossa consagração do projeto de vida, que o diabo tem se levantado de uma forma tão terrível para nos paralisar com medo, que eu tenho sentido na minha pele ele se levantando de um jeito. Mas eu quero dizer para ele e para todos que estão nos assistindo, por um caminho ele se levanta, mas por 7 caminhos ele vai ter que partir em retirada. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não se amedronte, ele tenta nos amedrontar. O medo paralisa a gente. Alguém já teve aqui ataque de pânico, de medo? Pastor Andréia, já sentiu medo assim, muito, por uma situação? Não precisa responder. Você fica paralisado. O medo te coloca uma corrente em você, impede você de crescer nas asas do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo diz, porque não recebestes um espírito de escravidão, ou seja, o medo é um espírito de escravidão.
os impede voar nas asas da fé. Mas vocês receberam o Espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Ou seja, querido, você é filho de Deus. Então, meu irmão, lança fora o medo, lança fora, meu irmão, o temor, porque o Senhor há de nos dar, aliás, Ele já nos deu vitória. Nós temos apenas que tomar posse, é ter fé e avançar. Mas aqui, querido, entenda o contexto. O apóstolo Paulo diz: aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Então, querido, anda no Espírito. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não estão segundo a carne, mas segundo o Espírito. E olha só, como eu disse, desde o início, quando nós começamos a clamar por esse projeto de Deus para a nossa vida, o inimigo se levantou de uma forma para nos paralisar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração no momento que eu estava ali orando, porque Deus não me deu a palavra hoje, eu fiquei a tarde inteira orando e Deus não me deu a palavra. Foi só quando eu entrei na igreja que o Espírito de Deus falou comigo: você vai pregar isso. E na hora do louvor, Deus começou a ministrar essa mensagem que você está ouvindo aqui agora. A Bíblia nos diz que quando Deus deu um sonho para José, qual foi a próxima coisa que aconteceu? Foi vendido como escravo. O inimigo queria paralisar o sonho de José. Depois que foi vendido como escravo, ele foi injustiçado na casa de Faraó. Mais uma vez o inimigo tentou frear os sonhos de Deus para a vida de José. E lá na cadeia, Deus pega pega José e leva ele perante a face de Faraó. E ali muda a sorte de José. Quando Deus chama Daniel, Deus chama Sadraque, Mesaque e Abednego para ir contra aquele espírito que subjugava o povo de Deus, que escravizava o povo de Deus, que era a Babilônia, que nós estamos falando tanto sobre isso, é porque é uma direção de Deus para a nossa vida. Entenda isso, querido. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões. Sim ou não? Depois da visão, depois da direção, o diabo se levanta para nos paralisar, para nos amedrontar, querido. E aí o diabo vem: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer. E é aí nessa hora que você tem que estar cheio de Deus para dizer: olha, diabo, você mesmo não vai conseguir não, você mesmo não vai vencer, porque eu não vou conseguir, eu já consegui, em nome do Senhor Jesus. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Você não vai conseguir, você já conseguiu, porque fé, a esperança que se vê não é a esperança, diz o apóstolo Paulo. Porque você espera aquilo que você não vê. Você tem esperança naquilo que você não está vendo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que você não vê. Se você vê, não é esperança. Você espera aquilo que você não vê. Então, meu irmão, começa a visualizar o teu milagre. Não deixa Satanás te paralisar com medo. Nabucodonosor mandou lançar Daniel dentro da cova dos leões. E o que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá e fechou a boca do leão. Quero dizer para você que o inimigo até tenta, mas só você pode permitir ou não. Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. É o que a Bíblia diz. Mas ele tenta, a Bíblia diz que ele fica ao derredor, rugindo como leão, tentando tragar. Ele ruge como leão, mas ele não é o leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá. Ele se acampa ao redor daqueles que o temem e guarda, e os livra de todo o mal, aleluias. Nós não recebemos um espírito de escravidão, não, querido, para andar com medo. Mas nós recebemos um espírito de adoção,
nós somos filhos de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Essa é a chave, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você está entendendo o mistério? A nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso eterno de glória. O justo viverá pela fé, e se a alma dele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10. Então Deus me trouxe aqui para dizer para você, querido, olha, Satanás por todos os séculos tentou paralisar os filhos e as filhas de Deus com medo. Mas o Senhor não nos deu um espírito de medo. Seja um guerreiro, querido. Não se amedronte diante das dificuldades, dos problemas. Você tem um Deus que não é apenas Deus, Ele é Pai. Ele manda você clamar: Abba, Pai. Você imagina o que é você ser lançado numa cova de leões? Famintos, é o que a Bíblia diz. Porque lançar na cova de leões com uma barriga cheia, né? Você pode até usar a natureza, não, ele estava de barriga cheia, mas não, eles estavam famintos. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, mesmo contra a sua vontade, lançou Daniel, porque ele tinha lançado um decreto, que aquele que não se prostrasse diante da estátua do rei, deveria ser lançado aliás, o decreto é que não poderia se prostrar diante de outro Deus nenhum. E aí Daniel, como sempre fazia, 3 vezes ao dia, Daniel capítulo 4, ele se prostrava diante de Deus. O diabo tenta nos amedrontar, mas você precisa continuar se prostrando diante do Senhor. Mesmo quando as lutas dizem assim: por que você confia no Senhor? Ele não fez isso para você, Ele não fez aquilo para você, Ele não fez isso. Não vem? Não fica muitas vezes falando assim no teu ouvido? Você confiou nele e essa porta não se abriu. Você confiou nele, mas o seu menino ficou doente. Quantas vezes? Você confiou nele e você perdeu seu emprego. Diante das acusações do inimigo, continue se prostrando diante dele, porque mesmo que você seja lançado na cova dos leões, ele manda o anjo para fechar a boca do leão. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões, fecharam, selaram a porta, e Nabucodonosor, ele não dormiu direito aquela noite, esperando o dia. Quando veio o dia, amanheceu, ele foi lá e correu e mandou abrir. Lá vem Daniel, e os leões só cheirando ele. Sabe o que ele fez? Aqueles que acusaram Daniel, traz eles, lança agora eles lá. A Bíblia diz que os leões pularam e destruíram aqueles, despedaçaram aqueles que se levantam contra você, porque a Bíblia diz que a nossa carne, aliás, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Como eu disse no início, a palavra de Deus diz que por um caminho ele se levanta, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir, meu irmão. Não é você que tem que ter medo do diabo, o diabo tem que ter medo de você. Você não está entendendo? O Senhor nos deu poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Quando você diz está repreendido, está queimado, em nome de Jesus, ele tem que partir em retirada. Porque a Bíblia diz que quando os 70 voltaram da missão que Jesus havia enviado, os 70 discípulos, eles voltaram, eles se maravilharam: Senhor, até os demônios se sujeitam, aleluias, louvado seja Deus. Porque todo joelho há de se dobrar diante do poderoso Deus de Israel. E a Bíblia nos diz que
Nabucodonosor mandou construir uma estátua. Inclusive na nossa arte tem estátua, né? Coloca aí para nós aí, Léo. Tá vendo aqui essa arte? Aquela estátua ali é a estátua do rei Nabucodonosor. A pomba simboliza o Espírito Santo. E Daniel teve uma visão. Daniel, aliás, na verdade, Nabucodonosor sonhou e Daniel deu a interpretação. Eu creio que o principado da Babilônia, de miséria, de ruína, meu irmão, de idolatria, de feitiçaria, de medo, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que estar ativado, meu irmão. Você tem que estar cheio da presença de Deus. Porque aí, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor decretou que quando tocasse a trombeta, todos deveriam se prostrar diante da estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E ele tinha decretado que aquele que não se prostrasse ia ser lançado na fornalha. Olha o diabo tentando colocar mais uma vez medo. Mandaram chamar Sadraque, Mesaque e Abednego à presença de Nabucodonosor. E eles, olha, às vezes, né, porque a Bíblia diz que Nabucodonosor gostava deles, né? Mas ele, como era rei, o decreto dele tinha que se valer. E aí a Bíblia diz que Nabucodonosor, olha, traz eles que às vezes eles não ouviram, e vamos dar mais uma oportunidade para eles se prostrar diante da minha estátua. Vamos tocar a trombeta de novo. E a trombeta tocou e eles não se prostraram. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para ele: fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Fica sabendo, ó rei, que você pode nos lançar nessa fornalha. Se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. Mas se também Ele não quiser, morreremos. Mas nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Isso é espírito de medo ou de ousadia? A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou endemoniado, possesso de raiva. Mandou que aumentasse 7 vezes mais as chamas da fornalha, de sorte que aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morreram ao lançar eles. Olha como estava frio, né? E eles foram lançados naquela fornalha. E Nabucodonosor olha de longe. Se Nabucodonosor fosse mineiro, ele fala assim: uai, lancei 3, mas eu vejo o 4º homem, semelhante ao Filho do Deus vivo, que passeia no meio da fornalha. Eles estavam batendo papo no meio da fornalha, irmão. Você imagina o que é isso? É o que o nosso Deus pode fazer, muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Então, por que você teme? Talvez você diz assim: não, minha promessa está demorando muito. Talvez você diz: já tem muitos anos que eu sirvo ao Senhor e não vejo o cumprimento. Querido, em janeiro agora, se o Senhor permitir, faz 11 anos que nós começamos esse ministério. 11 anos. Muitas lágrimas já foram derramadas, muitas lutas, mas eu posso dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E todas as vezes que nós nos levantamos para confrontar, que seja qual for o principado, porque a partir do momento em que nós começamos a consagrar e confrontar o principado da Babilônia, meu irmão, aí você está chamando o inimigo para a briga. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostra, eles não estavam confrontando o espírito da Babilônia ali, o principado de Nabucodonosor. Quando Daniel não obedece o decreto de Nabucodonosor
de não se prostrar diante de outro Deus, senão diante de Nabucodonosor, ele confronta o espírito da Babilônia. E quando a gente diz que a gente vai confrontar o espírito da Babilônia, o principado da Babilônia, para poder trazer libertação para o povo de Deus em todas as áreas da sua vida, tudo aquilo que esse principado atua, meu irmão, se não se engane, é em muitas coisas da nossa vida. É no trabalho, é nas nossas casas. Muitas vezes o principado da Babilônia tem dominado muitas coisas. É na televisão, a idolatria, a feitiçaria, é tudo aquilo que se levanta contra os princípios da palavra de Deus. Nós estamos vivendo esses dias, amada igreja, em que o povo de Deus muitas vezes está dormindo, não tem dado ouvido. Hoje de manhã eu não consegui dar estudo na escola bíblica dominical. Nós tínhamos 2 irmãos da igreja só na live hoje de manhã. 2 pessoas. As outras pessoas eram tudo de fora. E o Espírito Santo me encheu. Eu não consigo. Fiquei 15 minutos chorando na frente da câmera. Que o Espírito de Deus me encheu de uma forma poderosa. Por que eu estou falando isso para você, querido? Abra os teus ouvidos enquanto há tempo. A igreja do Senhor dorme. A igreja do Senhor está dormindo. Não está dando crédito à pregação da palavra. Quando eu falo não dar crédito, não é desmerecer, não. Estou falando que ninguém desmerece a palavra, não. Mas não obedece, não dá ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem direcionado. Quando a gente se levanta para confrontar esse principado da Babilônia, meu querido, ele vem de um jeito terrível, tentando nos paralisar. Deus quer e vai ativar um remanescente. Naquele tempo da Babilônia, existia só Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, de judeu, de filho de Deus ali? Era só aqueles 4 jovens? Com certeza tinha muito mais pessoas, é ou não? Sim ou não? Mas só aqueles 4 jovens foram ativados. Por quê? Porque eles resolveram não se contaminar com os manjares da Babilônia. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivificou por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Deus quer ativar um remanescente, assim como Deus ativou. Quando eu falo ativar, Deus quer mergulhar você num rio de Deus profundo nesses dias. Porque a Bíblia diz que Deus derramou um espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento sobre a vida daqueles jovens na Babilônia. E sobre a vida de Daniel, Deus deu discernimento de visões e sonhos. Nesses dias Deus quer ativar jovens, mulheres, adultos, idosos, crianças. Porque, não se engane, não vai ser a maioria da igreja, querido, a levantar um altar de adoração a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida.
que não se contamina com os manjares da Babilônia, que não tem prazer no pecado, meu irmão. O pecado dá prazer para a carne, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você pode até pecar, mas você não fica na prática do pecado, porque o Espírito de Deus habita em vós, e Ele geme. Como eu disse hoje pela manhã, eu estava aqui, o Espírito Santo, eu tinha um estudo preparado, mas o Espírito Santo me encheu. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará nos últimos dias, mas não todos. Muitos, mas não todos. Se houver uma fagulhazinha pequenininha no teu coração, foi essa mensagem que Deus deu hoje de manhã para mim, para a igreja. Ele vai soprar. Sabe aquele gravetinho que tem uma fagulhazinha que você começa, e ele começa a pegar? Se houver uma fagulha no teu coração, Deus vai soprar, meu irmão. Você precisa crer que o Espírito de Deus vai soprar sobre a tua vida. E nós cremos que esse espírito que tenta nos paralisar, ele tem um propósito: é impedir o avanço da igreja. Quando você paralisa, você é a igreja. Nós somos a igreja. Então imagina só, tem alguém aqui, todo mundo, tem ninguém que tem problema de paralisia do corpo, não tem, né? Não tem, todo mundo aqui anda normalmente, amém? Alguém aqui já ficou paralisado? Alguém já paralisou algum membro do corpo, uma perna, um braço, ficou sem andar? Não tem, né? Graças a Deus. Agora imagina você está andando e de repente você paralisa as duas pernas. O que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja? Você vai conseguir andar? Você vai precisar do auxílio de outras pessoas para te locomover. Precisa de uma cadeira de roda, sim ou não? E conforme for, talvez nem a cadeira de roda você vai ter que ficar deitado. Assim é a igreja do Senhor. Quando Satanás consegue te amedrontar, você paralisa. Você não consegue andar na presença de Deus. Você não consegue vir para a presença de Deus. Você não consegue ver a igreja. Você não tem força. Tem gente que diz que não tem tempo para Deus, nem para assistir a live. Então, querido, o que eu vejo é que diante de Deus ninguém vai poder ter desculpas. Porque eu falo isso, querido, em nome de Jesus eu falo isso, para que você possa estar com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. É tempo da igreja se posicionar. Se você quer, meu irmão, a presença de Deus, você quer a presença de Deus na sua vida, você quer ser ativado profeticamente, diga: eu quero e vou ser, em nome de Jesus. Você precisa se posicionar. Qual foi a posição de Daniel? Não vou me prostrar. Qual foi a posição de José? Olha, Deus me deu um sonho, eu vou ser governador. Satanás vende ele como escravo, usa seus próprios irmãos, mas Deus tinha um plano. Eu quero dizer para você, se a promessa ainda não se cumpriu e você está na presença de Deus, meu irmão, o plano de Deus está em processo. Não foi automaticamente que José teve um sonho e já se assentou na cadeira de governador. Não, passaram-se anos. Quando Deus me mostrou esse ministério, Deus não me mostrou que eu ia ficar 8 anos numa igreja de 15 metros quadrados, não. Porque se Ele me mostrasse, eu não ia.
Se Deus tivesse mostrado a José que ele ia ser preso como escravo, ele tinha ido? Tinha não. Deus mostra a promessa, mas não mostra o processo até chegar a promessa.